Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Me ajuda a lembrar aí. Não cheguei para essa tarefa de ciências, não, né? Só conteúdo, não foi? A senhora passou. Passei? Qual foi a página? 15 e 16. Eu não marquei no meu livro, eu fiquei na dúvida. Então passei. Tá certo. Vamos para correção. Vocês conseguiram fazer? Ok. Página 16, as 3. Ok. Tá bom. Sondagem. As duas notas eu vou falar, tá? Para vocês três. Mirella, uma foi 100%, a outra 80%. Mariana também, uma foi 100%, a outra 80%. Luísa, 100%, 100%, tá bom? Então vamos lá as correções. Desculpa, vontade de espirrar. Desculpem. Vamos lá. Peraí, aqui, deixa eu clicar em cima. Tá. Página 15. Página 16. Começa aqui, né? Leia o trecho a seguir, identifica as grandezas físicas citadas no texto e classifica-as em escalar ou vetorial. Para uma atividade escolar, Júlia necessitava escolher objetos para fazer algumas medições e assim praticar o uso de unidade de medida. Ela utilizou as 3 horas livres no período da tarde para reunir alguns objetos em casa. Notou que sua bola preferida tinha uma massa igual a 400 gramas e, para levantá-la, era necessária uma força mínima de 4 newtons, né? N newtons. Um líquido colorido do seu jogo kit de química tinha densidade de 0,2 gramas por centímetros cúbicos e era capaz de manter um objeto numa massa de 0,2 quilogramas, flutuando, ou seja, sem que tal objeto adentrasse o líquido. Ao final, ela observou que somente 10% dos objetos selecionados tinham massa maior que a da bola. Então, o que vocês poderiam colocar como resposta, né? As grandezas físicas são o instante de tempo de 3 horas, a massa dos objetos é 400 gramas e 0,2 quilogramas, a densidade é 0,2 gramas por centímetros cúbicos. Então, o tempo, a massa e a densidade são grandezas escalares, tá? O que vocês colocaram? Isso quer ver a tarefa? A internet deu uma caída aqui, acabou de voltar. Aqui. E aqui. Certo. O que vocês colocaram? Então, ele pede para colocar, para vocês responderem, identificar todas as grandezas físicas que foram citadas no texto e classificar se é uma escala, se é a grandeza física, se ela é escalar ou vetorial. Então, todas as grandezas físicas com os objetos que ela tinha em casa, que ela citou no texto, a gente tem aí, ó. A gente tem o instante em tempo, porque para a gente calcular a grandeza física, a gente precisa do tempo, foi de 3 horas. Nós temos massas de objetos, porque ela calculou a massa, ela pesou a massa dos 2 objetos que ela tinha, uma era 400 gramas e o outro era 0,2 quilogramas. E o objeto de 0,2 quilogramas, ela viu que tinha uma densidade de 0,2 gramas por centímetros cúbicos, que é o que ela cita.
E a força vetorial era de 4 newtons, tá bom? Então, aí a gente colocou todas as grandezas físicas que ela observou. Vocês colocaram cada uma dessas? Quem não colocou está incompleto. Então, agora a gente vai falar se essas grandezas ela é escalar ou vetorial. Então, o tempo, a massa, a densidade, tudo isso aí citado são grandezas escalares, tá? Mas a força ela é uma grandeza vetorial. Mas por que eu não cito isso? Por causa disso aqui, ó. A força ela é uma grandeza vetorial, uma vez que, além do valor numérico e da unidade de medida, precisa da orientação espacial para ser caracterizada. Então, eu tenho tudo isso aí no que ela citou, tá bom? Tenho grandezas escalares. E só a força representa uma grandeza vetorial. Acertaram? Mirela, acertou? Tia, o meu tava um pouco incompleto, aí eu tô terminando de copiar. Tá bom, vou esperar, tá bom? Pode copiar. Enquanto a Mariana tá copiando, a Alice, as suas sondagens, as duas notas foram 80% cada uma. E a Ana Laura, as suas sondagens, as duas notas, uma foi 100%, a outra 80%, tá bom? Pronto. Pronto? Na brincadeira cabo de guerra, cada equipe puxa um lado da corda e a vencedora é aquela que desloca a corda de uma distância maior. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo. Considere que por algum tempo a cena retratada acima não mudou, apesar de os dois times aplicarem força puxando a corda. Considerando a força resultante da brincadeira, como poderíamos explicar essa cena? Por que a corda ela não foi nem para um lado nem para o outro? O que quer dizer? O que representa isso? Como que eu justificaria essa cena aí? Eu sei que a força é a grandeza vetorial que é capaz de mover, né? Deslocar o objeto na física. Aqui não teve alteração e mudança nenhuma. Por que será que isso aconteceu, oitavo ano? Só pode acontecer isso daqui se a força exercida pelos dois grupos ser a mesma. Então, se eles tiverem a mesma intensidade de força, então ela não vai se mover de lado nem para um lado nem para o outro. Ela vai permanecer no mesmo ponto, tá? Então, isso só prova que a intensidade das forças aplicadas em sentidos opostos é a mesma força. Essa é a resposta correta. Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim, não? Mariana? A imagem a seguir mostra a prática de flexões de braço na barra fixa, com a representação de forças atuantes nesse sistema. Analise e responda o que se pede. Então, eu tenho duas forças, tá vendo? Força 1 e força 2.
E a pergunta é a seguinte: determina a direção e o sentido das forças apresentadas na figura. Então, a gente tem aí as duas forças têm direção vertical, tá tudo no sentido vertical, sendo que a força 1, o F1, ele está para cima e o F2 está para baixo. Bastava escrever isso daí. Pronto? Ainda tem gente copiando. B, podemos ir para B? Para B a gente tem que realizar um cálculozinho utilizando fórmula. Podemos ir para a alternativa B? Alice, pronto? Considerando que o homem retratado na imagem tem massa corpórea de 80 kg e que a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o seu peso. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar aquela formulazinha que peso é igual a massa vezes a grama, tá bom? Então, o peso é igual. Qual que é a massa do homem, né? A massa corpórea dele, né? 80 quilogramas? Vezes a grama não, gente. Vezes a gravidade. Então, eu tenho a massa, que peso é igual a minha massa vezes a gravidade. G de gravidade, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho 80 quilogramas vezes a minha gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu multiplicar os dois, então vou ter uma massa total, tá? É um peso total de 784 newtons, tá bom? N é de Newton. Alguém acertou? Vocês entenderam como que calcula? Sim? Alguém ficou com dúvida? Quer que repete? Preciso saber. Não pode ficar dúvida. Mirella, entendeu? Professora, eu não entendi muito bem esse cálculo. Então, vamos lá. Para a gente calcular o peso que está pedindo aqui, a gente vai usar uma fórmula que é fixa. Fórmula fixa é toda vez que a gente vai calcular o peso de algum objeto, a gente vai calcular sempre a massa que tem esse objeto vezes a gravidade. E aí a gente tem o peso total em Newton, tá bom? Desse objeto. Ficou claro isso? Ficou, Manela? Então, vamos lá. O peso, que é o meu pezinho aqui, ó, que é o meu peso que eu estou procurando, a fórmula é sempre essa. Peso é igual a massa do objeto vezes a gravidade, tá? Então, o peso vai ser igual. Quanto é a massa? A massa não é a massa corpórea do homem que está exercitando? É 80 quilogramas. Vezes a minha gravidade. O exercício diz que a gravidade da Terra aproximadamente é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é constante, não muda, tá? Feito isso, então, eu tenho os valores da minha massa e da gravidade. Eu multiplico um pelo outro. Então, 80 vezes 9,8 é igual a 784 newton. Ficou claro ou ainda tem dúvidas? Podem perguntar, porque isso aqui é entre os cálculozinhos, tá? Agora, Ana Laura, já... Alguma pergunta? Pode mostrar, Ana Laura. Ok.
Alguma pergunta, meninos? Meninas? Que os meninos não estão na aula hoje? Ficou fácil de entender como calcular? Ficou? Então vamos lá. Descreva pelo menos uma transformação de energia que ocorre durante a prática do exercício. Hein? A gente transforma energia química, que é armazenada no nosso organismo, nos músculos, em quê? Qual é a energia utilizada para realizar o movimento, o 8º ano? A gente aprendeu isso na última aula. Cinética? Cinética. Então, a gente vai transformar a energia química que é armazenada nos músculos em energia cinética durante o movimento. É isso que acontece. Então, a energia química armazenada no músculo da pessoa, ela é liberada e convertida em energia cinética durante os movimentos, tá? Ou durante o movimento. Podemos continuar? Leia o trecho da notícia a seguir e responda o que se pede. A produção de energia eólica no Brasil atingiu marca de 14 gigawatts, que é o GW, né, da capacidade instalada. A capacidade instalada mencionada na notícia faz referência a qual grandeza física? Como você chegou a essa conclusão? Quando a gente fala de quilowatts, gigawatts, a gente está falando de que tipo de grandeza? A gente está falando de potência, tá? Então, a gente fala de potência. Então, é possível chegar a essa conclusão quando a gente analisa a unidade de medida. Então, gigawatts equivale a 1 milhão de watts, ou seja, 1 gigawatts é igual a 10 elevado a 9 watts, tá? Então, a gente está falando de escala de medida, grandeza, tá bom? Isso a gente viu na última aula um pouquinho, né? Vamos continuar? Prosseguindo? Princípio da conservação da energia. Então, a gente viu aqui, né, que toda energia ela vai sofrer uma transformação. Ou ela vai ser transformada em energia química ou ela é transformada em energia cinética, tá bom? Então, a energia, né, de uma forma ou de outra, ela é resultado de alguma aplicação de uma força qualquer. Ela não vem do nada. Então, essa força é que vai alterar a velocidade do determinado objeto. Então, quando pratica-se esporte, como o livro está trazendo aqui o tiro com arco, né? O atleta ele vai apoiar a flecha no cordão do arco, ele vai puxar em sua direção até uma certa posição e ele vai intencionar esse arco. Quando ele faz isso, a força ela é aplicada sobre o arco e vai resultar, então, em um deslocamento dessa flecha, tá bom? E aí, para a gente entender isso, aqui tá bem o exemplozinho, ó. Eu tenho aqui, ó, o deslocamento, tá vendo? Eu aplico a força, trazendo até uma certa posição a mim. Tá aí no livro de vocês, tá vendo? Quando essa força é aplicada e ela é soltada, é onde vai acontecer o deslocamento do meu objeto. Tá bom? E aí, a minha flecha, ela vai saltar para onde eu quero que ela salte. Então, o livro de vocês traz aí, ó, que essa transformação de energia química, ela também está associada aos músculos do atleta, tá?
que é energia em potencial elástica, e ela vai ficar armazenada no arco flecha, e quando ele solta a flecha, ela então ela vai aplicar, né, sobre o arco e deslocar então essa flecha no sentido que eu quero. Esse sentido que eu quero e esse movimento que essa flecha faz é o que a gente chama de energia cinética. A energia que eu aplico a força antes de soltar meu objeto é o que eu chamo de energia potencial. Então, agora eu aprendo dois princípios de tipos de energia. Até então, a gente está vendo energia química e energia cinética. Agora eu tenho energia potencial e energia cinética. Tá? Um detalhe importante, meninos, ó, vejam um zoom aqui comigo. A energia não pode ser criada e nem destruída. Então, sendo apenas transformada em uma forma para outra, ou transferida de um corpo ou sistema para o outro. Esse princípio aí é o que a gente chama de princípio da conservação da energia. Então, ela pode estar armazenada em um sistema, que é o que eu chamo de energia potencial, e depois ela é utilizada para realizar um movimento, que é o que nós chamamos de energia cinética. Então, uma energia potencial é aquela energia que armazena, aquele processo que a minha energia está armazenada para então realizar um movimento, tá bom? Isso nós chamamos de princípio da conservação da energia. Quando um corpo transfere energia para outro corpo, tá? Nós chamamos de princípio da conservação da energia. Marca isso aí, tá? Espero que ficou claro para vocês. A energia cinética e energia potencial também ela está em um sistema que pode e deve ser calculado. Então, ele é calculado pela seguinte fórmula. EC, tá? Que é energia cinética, igual a meio vezes o M, que é a massa do meu corpo, vezes o meu V elevado ao quadrado, que é a velocidade no instante em que o meu corpo está se movimentando. Ficou clara essa fórmula? Ficou? Energia cinética é igual a meio vezes a massa do meu corpo vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade é a velocidade mesmo em que o meu objeto ele está se movimentando, tá? Então, gente, só para vocês guardar como referencial e não esquecer, marca esse primeiro parágrafo e o segundo, que vai exemplificar o que eu acabei de falar. M é a massa, V é a velocidade no instante analisado. Então, a massa e a velocidade ao quadrado são valores sempre positivos e a energia cinética também é sempre positiva, tá bom? Então, ó, aqui está um exemplo para que vocês entendam um pouquinho esse conceito e eu vou passar para vocês o próprio exemplo do livro, que diz o seguinte: imagine que você está dentro de um carro que se desloca em uma rodovia. A sua velocidade em relação ao veículo é nula e com isso sua energia cinética também. Mas se considerarmos como referencial determinada placa da rodovia, o carro e você estão em deslocamento em direção a ela. Nesse referencial, sua energia cinética não é nula. Já a energia potencial pode ser armazenada por um corpo ou sistema e está diretamente relacionada à posição desse corpo ou sistema no espaço. Há diferentes tipos de energia potencial. Energia potencial gravitacional, por exemplo, está relacionada à força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Importante marcar isso. Ela pode ser calculada a partir da massa do corpo, da aceleração da gravidade, da altura do objeto em relação ao solo, a partir da seguinte expressão, ó. Energia potencial gravitacional é igual à massa do corpo vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o H, que é a altura. Tá bom? Tudo isso vocês vão ter que saber. Fórmula, meninos, meninas, é pra gente aplicar, tá? Já a energia potencial elástica, até agora só tem as meninas na aula. Já a energia potencial elástica
ela está relacionada à força de restituição, que é associada ao retorno da configuração inicial. Ou seja, aquilo que vai fazer eu voltar na minha posição de origem, antes de eu me mover. Então, a configuração inicial dos materiais elásticos, após eles deixarem de sofrer a ação da força e que os deforme, ela pode ser calculada através da constante de elasticidade, que é a constante K do material e do alongamento X que ele sofreu. Então, a energia potencial elástica, por isso E maiúsculo e PE pequenininho, é igual ao meu Kzinho aqui, que o K nada mais é que a constante da elasticidade, vezes o X, que vai ser o material que sofreu esse alongamento, dividido por 2. Então, ó, é assim que eu calculo. Já a energia mecânica é a forma de energia que vai englobar a energia cinética e a energia potencial. Então, o que eu vou fazer? Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. Na dúvida, meninos, escreve do ladinho da fórmula o que é cada um, tá? Para não esquecer. Vocês estão compreendendo bem o que a gente está vendo? Sim? Não? Como é que tá? Ótimo. Então, quando a gente considera, né, por exemplo, as forças de atrito em outras formas de dissipação de energia de um sistema, por meio de luz, calor ou som, nós estamos falando de um sistema onde tem conservação de energia mecânica. Então, é um processo, né, pelo qual o sistema passa de toda a energia cinética que é transformada em energia potencial e vice-versa. Isso é energia mecânica. Marque isso também. Querem que repete alguma coisa? Tá tranquilo? Hein? Fontes de energia. Nossa, nossa aula praticamente acabou. Meninos, meninas, marquem então para vocês realizarem. Deixa eu ver aqui. Essas páginas aí, ó, 21, 22. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Porque se eu começar a fonte de energia não vai dar para terminar. Se bem que eu acho que dá. Se eu falar para vocês que o capítulo tá quase acabando, gente. Não, vou deixar. Vamos ficar por aqui. A gente conclui, corrige e continua na nossa próxima aula. Tranquilo? Perguntas? Não? Dúvidas? Também não? Então, a gente se encontra amanhã com geografia, pode ser? Pode ser, né? Tem como não ser? Pergunta pra tia, não tem. Não tem como não ser. Então, pode ser e tem que ser, de qualquer jeito. Não tem como não ser. Tenham uma boa tarde, meninas. Fiquem com Deus, abraços e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.